um estado profundo de silêncio, nesse momento de reconhecimento, nesse momento de unidade, nesse momento importante planetário, né? Onde todas as coisas estão ficando mais claras. Abençoado seja a vida dentro de nós, porque abençoado é essa noite, em que convocamos a consciência da Grande Mãe Universal através desse mantra, que é uma invocação no qual vocês devem ter visto isso. Quem passou e leu um pouquinho do livro percebeu essa invocação. É uma invocação à Grande Mãe, à consciência da Mãe Universal. Então, à medida que você vai escutando esse mantra, vai conectando com essa fonte de luz e amor. Vai inspirando profundo e trazendo essa consciência desse mantra para dentro do teu sistema. Soltando o ar, fazendo com que esse mantra e essa respiração possa fluir para além de você, tocando não só o seu corpo físico, mas tocando todo o espaço de consciência do seu ser, além do físico. Campos e planos e corpos que estão envoltos como uma capa, uma manifestação desses planos de consciência. Abençoado seja, ó Grande Mãe, que permite nesse instante que estejamos juntos essa noite, para que a tua luz refaça o nosso servir, para que a tua luz transborde de amor e sabedoria em nós, para que possamos sempre ajoelhar aos seus pés e devotar nessa consciência humilde e generosa. Abençoado seja a mãe dentro e a mãe fora. Abençoado seja a mãe que conduz os nossos pés no solo dessa terra, que convoca os elementos em equilíbrio agora, terra, fogo, água e ar. Então inspira profundo, solta o ar profundo, equilibrando a natureza do fogo dentro de você. Inspira profundo e expira suave. Inspira forte e expira suave, equilibrando o fogo interno, o fogo do intestino, o fogo das emoções. Inspira profundo, solta o ar, equilibrando o elemento terra. Inspira grande o elemento terra nos seus ossos. Então inspira profundo e solta o ar, equilibrando a nossa rigidez, a nossa maleabilidade. Inspira profundo e expira. Através do som desse mantra que convoca a grande força da mãe, inspira profundo, convocando o elemento água, fazendo com que todas as coisas possam fluir dentro do corpo, o nosso sangue, a lubrificação das nossas articulações, a nossa saliva, as nossas lágrimas. Inspira profundo e expira suave, equilibrando esses elementos, equilibrando o elemento água, as nossas emoções. Inspira profundo, solta o ar, traz o elemento ar, a nossa respiração,
o sopro da vida eterna. E a primeira coisa que fazemos ao nascer é inspirar, e a última coisa que vamos fazer é expirar. Então, sinta o equilíbrio profundo do prana, da energia vital que constitui todas as coisas. O ar equilibrando os nossos pensamentos. Agora, através desse mantra, leve a atenção, a respiração para o topo da cabeça. A mãe da consciência cósmica equilibrando o éter. O éter, ele não é o quinto elemento, ele é o elemento. Sem o éter, nada é constituído. Então, ao levar a sua respiração da base, da mãe, do solo, que constitui a nossa caminhada nesse planeta, a gente leva a nossa respiração para o mais alto, para o elemento éter. Sem éter não há vida. Eu quero que você respire a vida profunda em você, e não só nesse corpo. Estou falando da vida do espírito, a vida do espírito eternizado nessa respiração. Que possa respirar a vida eterna. E nesse momento que você respira a vida eterna, você manda esse elemento éter, a vida maior, para todos os seus na sua casa, para todos os animais ou pessoas que transitam aí dentro, para que haja vida, vida na ação, vida no falar, vida no caminhar, vida maior no pensar. Grande vida mãe, mãe da vida, abençoe o lar de todos vocês, trazendo amor, compaixão, paz, sensibilidade, força, fé e esperança, para que todas as coisas possam ser realizadas naquilo que é maior em você, mãe. Abençoado seja a luz da vida que permeia todos os seres desse planeta. E onde quer que essa nossa vida vá, que ela possa fluir, eliminando a fome, eliminando a guerra, eliminando a raiva, eliminando o medo, eliminando as distorções e crenças, eliminando a miséria, a ignorância. Abençoados sejam, ó Mãe, que com a sua graça divina possa tocar todos nós hoje, tocar nossa família, tocar os nossos lares, mas principalmente o lar interior de todos vocês e o lar interior da família de vocês, eliminando toda a doença da mente, a doença das emoções e a doença do corpo físico. Ó grande Mãe, abençoado é sua força e abençoado é sua luz. Que seja essa luz a nos guiar hoje. Inspira profundo. Mentalize uma intenção agora. Ah, muito bom, namastê. Todos bem aí? Vamos embora. Eu parei na página. Eu parei na página 55, 54, 55. Eu vou dar continuidade daqui, tá bom? Esse mantra que você ouviu é um mantra de um texto sagrado chamado Chandi. É um texto onde convoca a força
de Kali, de Durga, das divindades. Diana, seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda e acolhida. E esse mantra, ele começa Yadevi Sarva Bhuteshu. Essa convocação desse mantra nos traz, ó Divina Mãe, você que é pura, que é a manifestação, que flui e que convoca todos os elementos em um só. E aí, a partir de Yadevi Sarva Bhuteshu, os estrofes seguintes é uma convocação aos 64 formas, o princípio de 64 consciências da mãe, impulsionamentos da mãe, força da mãe. O que eu quero trazer antes de começar a descrever, porque aqui a escritora vai começar a falar da Anandamai, né? Ela vai começar a descrever a consciência dessa mulher. E aí eu quero trazer um lugar, não da devota, né? Mas um lugar de você entender onde você deposita a sua fé. E a gente está num momento tão importante planetário em que a gente precisa devotar essa consciência da grande mãe universal, porque eu lembro da história, né? Quando na nossa história, quando a igreja toma o poder do feminino e o poder que eu digo de potencialidade, e aí tem um trecho do filme que mostra, eu acho que é de Maria Madalena, não me recordo, se alguém lembrar, eu tô me vindo a imagem só, se alguém lembrar, me fala. Que quando a igreja toma e as mulheres ficam sem os seus templos, e elas vão entrar na igreja, elas veem a imagem de Maria. E ilusoriamente eles acham que tomaram o poder, mas ela está lá dentro, dentro do templo da própria igreja, que eles mesmos, que eles todos condenam. Quando na Bíblia, quando diz, então arma-se a tenda sobre Maria. Quando essa convocação na Bíblia, abra-se a tenda sobre Maria, quer dizer que o Espírito Santo desce sobre ela, para ela poder manifestar a consciência do Filho Sagrado. Só que quando esse filho nasce, a tenda não se fecha. O que significa que a mulher, quando ela preenche o útero dela com outro ser, há uma força que para os católicos é chamada do Espírito Santo, mas para os yoginis é chamada da grande mãe. A grande mãe desce nesse corpo para ajustar esse útero, para que dê forma, né? Simbolicamente, o Espírito Santo é uma luz e não uma divindade, né? É considerado uma pomba, né? Então, a correlação aí. E quando a mãe supera a dor do nascimento, quando ela supera essa morte, o Espírito Santo mantém naquela mulher. Não é fácil superar a morte daquela que você foi para a mãe que está nascendo. E Maria, quando ela dá a luz a Yeshua,
o Espírito Santo não sai dela. E ela se transforma na grande mãe universal. Então, eu estou dizendo isso para começar a página 54, para lembrar a todas vocês que, independente se você tem filhos ou não, essa consciência da Mãe Universal, ela precisa fazer parte da tua vida e da tua existência. E a gente tem que prestar muito, mas assim, é muito atenção com as formas inconscientes ao nosso redor, querendo tirar essa manifestação de nós. E às vezes a gente nem percebe. Às vezes é alguém castrando sua vontade, às vezes é alguém dizendo para você: "Ah, que bobeira". Às vezes é alguém não validando a sua beleza. Às vezes é alguém não convocando a sua fé, né? E eu olho a Lu que está na minha tela, a Lu então sorrindo e balançando é bom ver as expressões, porque aí eu vejo se eu estou no caminho certo. E eu acho que esse livro nos convoca a isso, né? Com todo o respeito à Neuza que está aqui, hoje nós fizemos um trabalho e eu estou fazendo essa jornada desde sexta, um trabalho espiritual para a consciência da mãe, e aí entrei no sábado fazendo com as meninas e entramos no domingo. Mas hoje algo me tocou assim, sempre me toca, mas quero trazer essa cena e partilhar essa cena com vocês, né? Num processo de profunda cura, as mulheres que estavam curando se unem as mãos e cantam em volta de um corpo feminino. E canta e movimenta como um coração, um pulso sagrado. Foi de uma beleza e algo tão profundo que eu acho que todas nós jamais vamos esquecer isso que aconteceu hoje. E essa convocação da grande Mãe Universal, ela precisa ser feita no templo da casa no qual vocês vivem. Porque no templo do coração eu fico aqui convocando, não só nos domingos, não só nas quartas, mas em todas as minhas orações eu peço a todas vocês, eu sempre convoco o nome de vocês em meu altar, dizendo que esse coração desperte a vontade da grande mãe. Mas que essa mãe despertada no coração de vocês possa despertar no lar de vocês. Para que o lar de vocês seja um templo onde a mãe possa habitar. Porque por mais que ela esteja escondida dentro dos templos da igreja, dentro dos templos evangélicos, dentro dos saravás, por mais que ela esteja escondida, ela não é tão reverenciada como ela deveria. E a gente tem que reverenciar a nossa própria presença dentro do nosso lar. Quando a gente reverencia a nossa presença no lar, respeitando os nossos caminhos, fazendo com que as pessoas que vivem com vocês respeitem a sua fala, respeitem o seu olhar, respeitem o modo como você caminha e respeite principalmente as decisões das quais você decida fazer. Como convocar isso? É uma jornada. Como fazer com que a casa de vocês se transforme num templo, para que seus amigos, filhos, irmãos, esposas, maridos, não importa, como esses indivíduos possam ouvir a sua palavra e dizer: essa é uma verdade.
mas é quando a gente se coloca dentro do nosso templo do coração e dentro do templo que é a nossa casa. Colocamos à frente a consciência da grande mãe universal. Então, Chandi é um templo, é um mantra para o nosso templo. E aqui, Sirimá, a escritora está contando que ela ficou num templo, ela foi para os Estados Unidos convocada, porque é isso que acontece com os grandes santos, eles precisam trazer a voz de consciência para muitos lugares, né? E ela vai e ela fica lá até que esse Chandi tenha sido celebrado 1000 vezes. E a coisa mais bonita, e eu acho que eu trouxe isso, é que enquanto a escritora diz, eu achei que eu iria encontrar uma mulher sentada e os devotos cozinhando para ela, não. Essa é a parte bonita do texto em que eu anotei na página 57. Eu vou ler na íntegra, mas ela não ensina. Não precisa observar como ela não ensina. Não precisa. Observar como ela vive já é o ensinamento. Eu tenho uma mãe maravilhosa, mas Sirimá tem feito mais por mim do que minha própria mãe fez ou poderia fazer. Ela é um milagre ambulante. O estilo de vida de Shirimá era simples. Levantava-se horas antes do amanhecer, realizava os seus pujas, rituais religiosos, diante do lingam de Shiva, em seu altar pessoal. Eu sei que tem muita gente que não é do yoga, então pode perguntar essas palavras que vocês não entendem, tá? Diante do lingam de Shiva, em seu altar pessoal, colocava flores na fotografia de Ramakrishna perto do lingam e depois cozinhava, costurava, fazia faxina e conservava tranquilamente com a sucessão infundável de visitantes que atravessam a porta todas as horas, dia e noite. Às vezes, ela simplesmente se sentava em silêncio com seus devotos e sua tranquilidade banhava o templo e o coração deles. Eu fiquei profundamente impressionada com a tranquilidade de Má. Era quase como ela não tivesse ali. Não havia nenhum ego que eu pudesse agarrar, descrever, combater ou qual me entregar. Ela era como uma sombra, um silêncio arrasador. Quando mencionou que retornaria à Índia e me convidou para me encontrar com ela lá, eu soube instantaneamente que iria. Eu quero trazer esse trecho porque esse trecho nos convoca a ser nós mesmos. Que a gente não precisa viver essa santidade que às vezes convoca outras culturas religiosas. Às vezes o que a gente precisa é fazer os nossos afazeres de forma que transitemos como se você fosse uma deusa. Honrar. E eu falei isso em alguns outros encontros, eu acho que foi na leitura do Evangelho de Maria Madalena, não, foi na Carta de Cristo, que a gente falou como funciona o teu ego, quais são as manifestações do seu ego, como o seu ego se apresenta, porque se você não sabe como o seu ego se apresenta, eu nunca vou conseguir manifestar a consciência da mãe maior em nós, porque eu não sei como essa fonte primal que faz parte do nosso ser funciona. E aí a frase do Roberto Crema que diz, eu acho que é do Roberto Crema, que diz, você precisa sujeitar o seu ego ao self. Só que eu preciso saber como o meu ego se manifesta. Ele é intransigente?
o meu ego é na raiva, o meu ego é tantas manifestações na soberba, na luxúria, não sei. Mas como quando eu estou num desafio, como essa parte minha, ela se manifesta? É só você prestar atenção. Ela sempre, toda vez que você tem um desafio, você sempre vai usar a mesma ferramenta, tanto para entrar quanto para sair. Olha que coisa bonita. Então, quando você tem um desafio, o seu ego se apresenta. Se ele se apresenta e você fica nesse redemoinho de ou remoendo literal uma situação, como é que você sai dela? A ferramenta existe um impulso que te coloca no centro desse redemoinho, mas também existe uma ferramenta que tira. Se eu tenho consciência disso, é mais fácil me sujeitar ao self. Self aqui, luz, consciência de Deus. E Deus aqui não é homem. Deus aqui é, na sua etimologia da palavra, dies, ver com claridade. Ver Deus é ver claro, né? Então, eu quero lembrar sobre o serviço equilibrado que devemos fazer para nós e para o mundo. Semana passada participei de uma diálogo, né? De discutir um ponto. Né? E o Roberto fez uma convocação e ele disse assim para uma mulher e eu olhando de fora. Ele disse para essa moça: mas se você abre um círculo do feminino e se sente esgotada e às vezes não se sente cuidada, e ele diz: você está vivendo uma relação abusiva em que você dá e não recebe. Fiquei pensando aquilo, fiquei pensando e disse: vou ficar quieta aqui. Então ele disse: o que você acha? Eu disse: ele não me fez essa pergunta. Eu disse: eu acho que você está equivocado, com todo respeito. Sabe por quê? Porque é da natureza da mulher cuidar. O que a gente precisa é aprender a cuidar de nós e como cuidar de nós. Mas a gente não vai deixar de cuidar nunca. É da nossa natureza. E um homem nunca vai ser capaz de entender isso. E aí ele veio com uma teoria freudiana e eu disse: não me vem com Freud. Porque Freud era um homem castrador. Não, não vem com teoria. O homem não é capaz de entender o universo da mulher. Portanto, não dá para fazer esses questionamentos. Eu disse: pergunta para ela se ela quer parar de fazer isso. Ela disse: não. Mesmo ela sentindo cansada, mesmo ela dizendo: nossa, existe uma coisa do feminino que é um pulso de todas nós, umas para mais e outras para menos. Mas eu tenho certeza, por exemplo, eu tô aqui olhando, a Jo tava rindo aqui, né? Enquanto eu tava falando que eu vou mudando aqui pra ir vendo vocês. Por isso que eu fico com o meu dedinho, clé, 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 clé. E a Jo tava rindo, mas eu vou trazer a Jo que tá na minha frente. Mas se eu ligar pra Jo 1h da manhã e ela atender o telefone e eu dizer assim pra ela: Jo, eu preciso de você, eu tenho certeza que ela sai de onde ela tá, ela pega o carro e vem me ver. E olha que ela tá com o pé quebrado. Mas ela vai dar um jeito de me encontrar. Porque é da nossa natureza.
Se alguém chora pedindo ajuda, você nega? Se alguém está desesperado e te liga, por favor, me ajuda, você nega? Você não nega. Você não nega. Às vezes é seu inimigo. Você não nega. A pessoa chorou, você fala, ai, caramba, mas eu vou ajudar. Percebe? Acabou de me destruir, mas tá chorando. Vou fazer o quê? Chorou. E aí eu lembro da cena. Se vocês nunca viram essa cena, depois me avisem no grupo que eu mando para vocês. É uma cena bonita de Kali, né? É um filme bollywoodiano, mas é bonita a cena, né? Kali destruindo na guerra, e de repente uma criança chora. Vamos olhar para os arquétipos, tá bom? Sempre olha para essas coisas como símbolos e arquétipos, né? O arquétipo da mãe, que é furiosa, da mãe que diz, agora não dá. Por que que os filhos, eles se perdem? Porque às vezes a gente esquece de ser Kali, de dizer não, não. E quando essa Kali e essa criança chora, a imagem da atriz é a coisa mais linda, ela solta as armas e ela volta para aquela criança. E a cara dela, que era irada, volta a cara mais maternal. E ela agacha, e ela suavemente, com aquela força toda, ela acolhe aquele bebê, que somos nós. Se a grande mãe acolhe a gente tem uma sensibilidade, a gente vai acolher. A gente vai acolher. A gente vai cuidar. Não precisamos ter círculos de feminino. Você percebe? Porque eu sei que no círculo no qual você transita, você já acolhe. Tô olhando para Silmara. O quanto a Silmara, eu vi a Silmara numa transformação na Índia, o quanto essa mulher acolheu. O quanto essa mulher estava disponível. E a Silmara não tem filhos do útero, tem outros filhos. Cuida dos sobrinhos, cuida dos cachorros. É mãe. Ela sabe a consciência da mãe. Ela tem a devoção da consciência da mãe divina. E ela me fez uma pergunta antes de ir para a Índia. Você acha que eu vou dar conta? Até me emociona. Eu falei, é óbvio que você vai. Só não foge de mim. Só fica do meu lado. Não se perde, né? Não sai do meu barco. Você vai ver como você vai chegar nesse final. E hoje eu vejo essa mulher fazendo uma coreografia no final da nossa formação, que até hoje, quando eu lembro, eu me emociono. O trabalho que ela me entregou, que coisa mais preciosa, que me faz sempre emocionar. E o que eu tô querendo convocar vocês aqui é não esquecer dessa fonte. Não esquecer da potencialidade que vocês são. Não esquecer de quem você é. E de verdade, meus amores, são coisas simples. Percebe, Anandamai? Uma grande potencialidade. Ela fazer faxina. Como todas nós. Mas como a gente faz faxina? Percebe? Como é que eu lavo a minha roupa? Reclamando? Como eu lavo a minha louça? Reclamando? É isso que tem que mudar. Essas pequeninas reclamações do nosso dia que não cabe mais para nossa vida. Sabe? E aí tô vendo a Di fazendo assim. Não cabe mais. Como? E aí, Lu, eu também reclamo, não pense que eu sou santa, hein? Mas quando eu quero reclamar, o que que eu faço para mim, para sair desse lugar de falar, uau, tô fazendo tanta coisa, ainda tenho que cuidar de 2 filhos, ainda tenho que cozinhar, ainda tenho que pôr a roupa para lavar. Como é que eu faço? Eu sempre faço todas as coisas me dedicando ao serviço da grande mãe. Eu digo assim,
vou limpar a minha casa. Porque eu sou devota, você pode ser devoto de Nossa Senhora, tá bom? Eu vou dizer assim, ó, se a Nanda Mãe entrar na minha casa hoje, minha casa vai estar cheirosa. E aí eu limpo sorrindo. Ponho mantra, canto, varro, vou lavar os azulejos e é isso. Às vezes a gente vai se deitar. Às vezes a nossa melhor posição para se render, para tomar consciência é essa daqui. Ah, só que a gente não pode viver aqui. Você entende? Viver aqui é como aquela historinha. Se você nunca leu a história do Jonas e da baleia, anota aí para você estudar depois. A história, aí agora passei, tô com a Samantha aqui. Samantha deve ter estudado o Jonas e a baleia na transpessoal. Que é isso? Um indivíduo que escuta um chamado e não dá atenção. Eu tô convocando um chamado. Vocês podem entrar na segunda-feira amanhã e continuar deitadas. Ou você pode pegar isso, esse chamado, e fazer isso aqui, ó. Opa! Deixa eu subir um pouco. E aí ocupar outro lugar de viver aqui. A gente sempre vai cair aqui, ó. Porque a vida se faz nesse movimento aqui. Mas eu não posso ficar aqui. Por isso que eu falo que a prática de yoga é um lugar que faz isso aqui com você, ó. Vamos subir um pouco? Por isso que os nossos encontros é esse lugar que te dá claridade para tomar um patamar. Mas o que acontece? Vou costurar agora, hein? Fiquem calmas. O que acontece quando eu não reconheço meu ego? Quando eu tenho uma baita de uma dificuldade na vida e eu não consigo sair daquilo. Ou eu, às vezes, saí da situação, mas essa situação não saiu de mim. Eu até, sei lá, pensa na situação mais delicada que você já passou. Muitas vezes, quando a gente passa uma situação delicada, esse ponto que é o eixo de congruência, a gente pode chamar de epifania, no hinduísmo a gente fala de grande, é um nó. Esse ponto aqui, a gente pode fazer isso e fazer isso e ocupar outro patamar. Ou a gente pode fazer isso e ocupar outro patamar. E aí depende de nós. Se eu não sei quem eu sou, se eu não sei como, quando alguém me tira do sério, qual é a minha reação? Eu tenho o quê? Raiva quente ou raiva fria? Vamos falar de raiva, porque raiva é uma manifestação deliciosa. Ah, Luciana, como assim? Raiva é uma manifestação deliciosa? Raiva é uma manifestação deliciosa. Mas a gente não sabe usar raiva. Ou a gente explode, ou a gente implode. E a raiva, quando ela vem, ela pode ser um combustível de mudança. Percebe? Chega! Um combustível de basta! Agora eu vou mudar minha vida. Ou ela pode ser um combustível de desordem, de desamparo, de tristeza, de embotamento, de colocar você para baixo. Acho que falei demais, meus amores. Faz sentido tudo isso? Então, eu vou só passar rapidamente até onde eu li, tá? E por que eu trouxe isso? Eu trouxe isso para mostrar para vocês que a vida de uma mulher santa é silenciosa. Ela não ficava arrumando devotos para ela. Ela simplesmente seguia. Silenciosamente você pode mudar o seu entorno e a si mesmo. E aí, na página 57, vão dando uma lida, tá bom? Ela vai contar e anota as suas impressões à medida que você vai lendo, né? Ela vai, estão contando aqui aonde ela nasceu, né? Ela tá contando o santuário e o local do Ione, da deusa. O que é Ione? Há 5.000 anos atrás, há 5.000 anos antes de Cristo, foram descobertas, você pode jogar aí no YouTube que você vai ver esses vídeos, tá?
não é uma coisa ilusória. Um território chamado Mohenjo-Daro, e é um sítio arqueológico de peças importantes e religiosas de uma cidade soterrada, e que os símbolos encontrados naquela cultura, que era uma cultura avançadíssima. Pensa que há 5.000 anos antes de Cristo, eles captavam água da chuva, eles tinham. As crianças tinham carrinhos de roda, a água que eles captavam da chuva alimentava por como se fosse a nossa antiga sarjeta, ainda tem sarjeta, né? Mas uma valinha que passava por todas as casas essa água e voltava e ia onde eles usavam isso. E nessa descoberta, Ione é o símbolo da vulva. E aqui eu estava falando, então ela devotava, Nanda Maya devotava Ramakrishna com o símbolo de Shiva. Deixa eu ver que página que eu li isso aqui agora. Puxa, não me recordo a página. Ô Dani, esqueci a imagem que é o falo de Shiva. Esqueci o símbolo da. Lembra pra mim? Fê, você lembra o símbolo da. Como chama a estátua? Eu falo Shiva, Ione. E Lingam, já foi. E Lingam. A estátua de Shiva Lingam, que é o falo, o pênis. E a Ione é a vulva. Essa manifestação era manifestação de adoração. Agora para pensar quantas vezes a gente pega um espelho e olha a nossa vulva. Ele é o nosso templo sagrado. É a manifestação daquilo que somos. E às vezes a gente nem dá conta de como tá, o que é, como é. Percebe? E ali era a devoção da grande mãe. A consciência do feminino. Nem sei porque eu estava falando disso. Porque eu estava falando da página 57, né? Supostamente, ali, nesse templo onde Anandamai viveu, tinha um templo onde acharam uma estátua, a última estátua de Oni. E aí fizeram um templo em volta dessa consciência. E é engraçado, né? Porque quando a gente fala isso, é lógico, não é da nossa cultura, né? Se a gente contar isso que o Lingam de Shiva, e lógico, né, gente? Vamos aprofundar no símbolo? Eu tô falando essa consciência do falo. Mas é lógico que eu não tô adorando o falo de Shiva. É além disso. É a potencialidade. É consciência e potência. Eu tô adorando a manifestação daquilo que também traz vida. E daquilo que gera vida. Da onde a vida sai. Percebe? É muito mais profundo. Eu poderia aqui ficar falando todos os símbolos do Lingam, mas e eu sei que eu estou olhando agora a Aline, que trabalha com a psicologia, é bem mais profundo que isso, assim, de você olhar para o indivíduo e como ele manifesta a sua força para a vida. Por isso que quando você joga lá Sadhguru, Templo de Lingam, você vai ver um lingam gigante em volta uma água enorme, né? Porque esse fluido de lingam é o fluido que traz potência e consciência da Ione, tá bem? E aí, a página 59, ela vai contar um pouco do momento que, durante 8 anos,
Anandamai viveu em profundo estado de samadhi. Eu não sei se vocês já viram alguém nesse estado, eu já presenciei. E a pessoa que está no estado de samadhi, ela está num estado que parece loucura. Parece que a pessoa ela ficou louca. Mas a diferenciação do louco para o samadhi é que o louco tem medo, ele se sente perseguido, ele se sente amedrontado ou ele é agressivo. Não. E essa pessoa, como ela diz, eu me tornei louca por 8 anos, ela entra em samadhi, ela é feliz, ela só ri e chora. E eu já presenciei esse alguém que estava nesse lugar. E aí fecha os olhos, entra numa meditação profunda, de repente chora, 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 de repente ri, e não consegue comer muito, não consegue defecar, tem que ser ajudado o tempo todo para se alimentar muito pouco, não consegue ir no banheiro, porque está naquele estado. Então parece uma loucura, né? Mas é uma loucura santa. E aí estão contando um pouco disso, né? E eu fui, meus amores, até a página 61. Tranquilamente, o Swami Satyananda começa a entoar o chanti Yadevi Sarva Bhuteshu. Eu me inclino diante da deusa radiante, que é a própria consciência, que aparece sobre a forma de beatitude, de paz, de perfeição e de morte. E a partir desse estrofe, ele vai convocando todas as formas dessa divindade, a forma como ela aparece. Depois eu vou mandar para vocês várias entonações desse mantra. Vocês podem ouvir em estados meditativos, tá bem? Eu fico por aqui. Espero que eu tenha agregado um pouco a noite de vocês. Vamos fazer um mantra para encerrar. Eu vou dar uma pausa na gravação. Então, vamos fazer tradicionalmente as mãos à frente do peito. Om Purnamadam Purnamidam Purnasya Purnamudachyate Purnasya Purnamavaya Purnameva Vashishyante. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Para Di, que está começando hoje, o mantra diz assim: mesmo que o todo, com T maiúsculo, é retirado do todo de você mesmo, ele ainda permanece o todo. Mesmo que você não pense na deusa, mesmo que você não pense em Deus, ainda assim, ele está em você. É esse mantra, convoca isso. Um beijo enorme em vocês, ótima noite. Beijo, beijo.